Olha, quem já usou uma IA com certeza conhece aquela frustração. A gente faz uma pergunta e recebe uma resposta super genérica, vaga, que no fim das contas não ajuda em nada. Parece que estamos falando com uma parede, né? Mas se o problema não foi exatamente a IA, e sim a forma como a gente está pedindo as coisas? É exatamente sobre isso que estamos falando. Dá uma olhada na diferença gritante. De um lado, um pedido vago que gera, um caos de informações que não serve para muita coisa. Do outro, um pedido estruturado. A gente define um papel, um formato e uma tarefa. E pronto, a IA constrói uma resposta precisa, útil, que vai direto ao ponto. A estrutura de verdade muda o jogo. Então fica a pergunta: qual é o segredo para um ótimo prompt? Já vou adiantando, não é mágica, não é adivinhação, é método. É sobre parar de apenas bater um papo com a IA e começar a construir instruções que sejam realmente claras e eficazes para ela. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parte aqui é sobre o poder da estrutura. Vamos entender como sair dessa conversa mais solta e começar a realmente construir prompts melhores, pensando como um arquiteto, sabe? Que planeja cada detalhe antes de sequer colocar o primeiro tijolo. E este aqui é o nosso roteiro para hoje. Primeiro a gente vai montar nosso kit de ferramentas. Depois, vamos ver alguns projetos prontos para usar no dia a dia. Aí, partimos para umas técnicas mais avançadas e, para fechar, vamos aprender a criar nossos próprios prompts, do zero. Vamos começar pela base de tudo, o nosso kit de ferramentas. É legal pensar nesses componentes como se fossem os tijolos da nossa construção. Cada um deles tem uma função bem específica, que vai dar forma e força para o nosso pedido final. E o mais legal é o seguinte: existem dezenas de componentes que poderíamos usar, mas a verdade é que, dominando só esses quatro, o controle que a gente ganha já é absurdo. Pensa só: o papel diz a IA quem ela deve ser. O contexto dá o cenário. A tarefa é a instrução clara sobre o que fazer. E o formato define como a gente quer receber a resposta. São os quatro pilares. Certo, se a gente já tem os tijolos, o que falta agora? O projeto, a planta baixa, né? Então, na nossa próxima etapa, vamos ver exatamente isso: os projetos para o dia a dia. É aqui que entram os frameworks, que são basicamente modelos que ajudam a gente a organizar aqueles componentes de um jeito lógico e super eficaz. O primeiro, e talvez o mais versátil de todos, é o RTF. Pode pensar nele como a nossa ferramenta principal, aquela que a gente usa para conseguir resultados rápidos e bem definidos para a maioria das tarefas comuns. A sequência dele é muito, muito simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Primeiro, a gente define o papel, o role. Depois, a tarefa, o task. E, para fechar, o formato, o format. RTF. Essa ordem garante clareza e um direcionamento perfeito para a IA. E olha só que exemplo perfeito do RTF em ação. Repara como cada parte está super clara. Não tem espaço para ambiguidade. A IA sabe exatamente quem ela é, o que ela precisa fazer e como deve entregar o resultado. É direto ao ponto, super eficiente. Beleza, agora vamos para um modelo um pouquinho diferente. Esse aqui é mais projetado para criar soluções e até para gerar conteúdo com uma narrativa. É o Framework BAB, que a gente pode chamar de antes, depois, ponte. A lógica aqui é basicamente mapear uma transformação. A gente começa descrevendo o problema atual, o antes. Em seguida, a gente pinta um quadro do resultado ideal, o depois. E, finalmente, a gente pede para a IA construir a ponte, ou seja, o plano de ação que nos leva de um ponto ao outro. Olha este exemplo prático. Ele não está só pedindo uma solução. Ele força a IA a entender o problema, os arquivos desorganizados e o objetivo final: encontrar tudo em segundos. Esse enquadramento ajuda a IA a gerar um plano de ação muito mais relevante, construindo aquela ponte perfeita entre o problema e a solução. Ok, agora que a gente já tem os projetos do dia a dia na mão, está na hora de subir um degrau, né? Vamos para a nossa terceira sessão: técnicas avançadas. Aqui, vamos ver como essas estruturas podem evoluir para resolver problemas bem mais complexos e aumentar a confiabilidade da IA. A técnica da cadeia de pensamento, ou COT, é fascinante. É basicamente como pedir para a IA mostrar os cálculos, como na escola, sabe? Ao forçar ela a detalhar o raciocínio passo a passo antes de dar a resposta final, a chance de chegar a uma conclusão correta em tarefas de lógica aumenta, nossa, drasticamente. Em seguida, temos o RAG,
A melhor forma de pensar nisso é como dar para a IA uma biblioteca específica e confiável para ela consultar. Em vez de buscar em todo o seu conhecimento geral, ela usa uma fonte de dados externa que a gente fornece. E isso é crucial para obter respostas precisas, atualizadas e reduzir as famosas alucinações. E o processo é bem simples. Primeiro, a pergunta é feita. Mas, em vez de responder direto, o sistema vai lá e busca informações relevantes naquela base de conhecimento. Só então, a IA usa tanto a pergunta quanto os dados que encontrou para construir a resposta final. É quase como um sistema de verificação embutido. Bom, chegamos na nossa sessão final e agora é hora de juntar todas as peças. O objetivo aqui é capacitar todo mundo a construir seus próprios prompts. A ideia é deixar de só procurar modelos prontos e nos tornarmos os arquitetos de verdade com base em tudo que a gente viu. E aqui está o ponto central de tudo isso. Fazer um ótimo prompt não é sobre encontrar as palavras perfeitas, não é poesia. É sobre construir com os componentes e os projetos certos. É muito mais sobre ser um engenheiro do que um poeta. Não se trata de floreios, mas de estrutura, clareza e intenção, usando os tijolos e as plantas que aprendemos. Então, para a gente resumir, os pontos-chave são estes. Comece sempre com os 4 componentes principais como sua fundação. Use frameworks como o RTF e o BAB como se fossem suas plantas guia. E, quando o desafio for maior, lembre-se de técnicas como o COT e RAG. Mas o mais importante mesmo é a mudança de mentalidade. Pense como quem projeta uma instrução, não como quem só faz uma pergunta. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Se um prompt bem feito se parece cada vez mais com um pequeno programa de computador, com variáveis e lógica, qual se torna o nosso papel? Talvez estejamos deixando de ser apenas usuários para nos tornarmos uma espécie de desenvolvedores de uma nova era. É algo para a gente pensar, não é?